Olá, sejam bem-vindos e obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui no tutorial. Hoje eu vou fazer um deguste de um addon denominado EasyHDRI. É um addon que vai nos permitir manusear de forma prática as imagens HDRI dentro do nosso programa. É um addon de terceiro, mas é um addon free, vocês podem baixar gratuitamente. E para baixar, vocês podem entrar aqui nesse site, vocês vão ter esse endereço aqui em cima que vocês estão vendo. Eu vou deixar o link aí embaixo. E aparentemente ele vai pedir um preço aqui. Vocês podem botar o valor 0 e clicar em compre. Como eu já tinha comprado, ele vai botar aqui compre novamente. Caso não tenha comprado, ele vai aparecer aqui como compre. Ele vai pedir para que eu utilize aqui um endereço de e-mail. Aí vocês podem usar um e-mail que não seja o oficial de vocês. Clica em obter. Quando vocês clicarem, ele vai encaminhar o link para vocês baixarem lá no seu e-mail. Então, está aqui o e-mail que eu utilizei e vem com essa informação aqui, tá vendo? Quando eu abrir o e-mail, eu clico em ver conteúdo, como eu já baixei, ele vai dizer que eu já baixei uma vez. Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir a opção de vocês baixarem. E ele gera aqui no canto inferior esquerdo do seu navegador, como eu estou usando o Google Chrome, a informação do arquivo sendo baixado. Bem, depois que vocês baixarem esse addon, ele vai vir num formato compactado, em zip. Vocês vão instalar dentro do Blender. Mas antes, eu queria mostrar a vocês que é interessante que vocês façam, junto ao seu computador, uma pasta para utilizarem imagens HDRIs. Onde baixar essas imagens? Essas imagens vocês podem baixar aqui no polyheaven.com, que é um site que permite que vocês usem essas imagens de forma gratuita, licença zero. Então, se vocês vierem aqui na opção chamada Browse HDRIs, ele vai te levar para uma página onde tem uma diversidade de imagens que vocês podem utilizar para funcionar como plano de fundo aí junto ao Blender. São imagens panorâmicas que dão perspectiva de iluminação interessante aí junto ao trabalho de vocês. Aqui tem as categorias, tá? E caso vocês queiram baixar a imagem, é só vocês clicarem em qualquer uma delas. O site te leva para uma nova página e aqui vocês, na parte superior direita, podem definir qual é a resolução da imagem que vocês queiram. Geralmente eu utilizo 4K porque 8K e 16K pesa muito. Como minha máquina é um pouquinho fraca, eu uso geralmente imagens de 4K. Mas vocês podem usar imagens com uma melhor resolução, tá? Aqui vocês vão definir que querem baixar no formato HDR, que é o formato mais usado aí pelo Blender, e aqui vocês têm como definir, clicando em download, o arquivo sendo baixado, como vocês podem ver aqui no canto inferior. Então, na medida que vocês baixam essas imagens, vocês vão jogando ela dentro de uma pasta e criando uma pasta só de imagens HDRI, como eu vou mostrar aqui a vocês. Agora vamos entender como instalar EasyHDR. Então, entramos lá no Blender. Aqui no Blender nós vamos entrar na seção chamada Edit Preferences. Aberta a janela, vocês vão clicar em Addons. Como eu baixei no diretório Downloads, para eu poder instalar, eu venho aqui, clico em Install, vou lá em Downloads e aqui está o addon EasyHDRI. Então seleciono ele e clico Install Addon. Eu posso escrever a palavra Easy, mas ele já traz automaticamente aqui, a opção chamada 3D View EasyHDRI. Aí basta vocês habilitar essa caixinha de seleção que está ao lado da nomenclatura do addon, abrir e na opção Location vocês vão ver onde é que está a localização do addon. Ele está na barra 3D, que é a nossa área de trabalho, na barra de propriedades que está à nossa direita, que é aquela barra oculta, vocês ativam com a tecla N, e na guia chamada EasyHDRI. Então, para facilitar agora, eu tenho um objeto simples aqui, vou utilizar a vista em modo renderizado e vou usar a tecla N para abrir a barra. Está aqui, pessoal, EasyHDRI. Então, selecionando ele, o primeiro passo aqui que eu vou mostrar a vocês é o seguinte. Nós vamos ter que selecionar a pasta onde nós temos as imagens HDRI que nós baixamos junto ao nosso computador, um pendrive ou uma mídia removível. Então aqui vocês procuram a pasta. Aqui eu tenho a minha pasta de imagens HDRI. Veja que eu fiz a coletânea com imagens 2K, 4K e 8K que eu baixei lá junto ao site. Então eu posso selecionar essa pasta aqui, por exemplo, entrar nela e aqui eu posso
selecionar o Accept. No momento que eu fiz isso, repare que ele trouxe para esse caminho aqui o nome da pasta. Se eu quiser que essa pasta apareça sempre no momento que eu for executar o programa, eu clico nessa estrelinha aqui, tá, pessoal? Antes de começar a utilizar aqui o programa, voltando a minha lista aqui para o modo sólido, em File, clicando em Save Startup File. Quando eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que sempre que o programa abrir, ele vai naquela pasta lá de cima, buscar os arquivos que eu queira utilizar para fazer aí o acesso junto ao Easy. Então isso é uma forma só prática de vocês fazerem. Clicando, que eu tenho todas as minhas imagens HDRI que eu baixei e coloquei na pasta. Então eu posso vir aqui no modo que é o modo renderizado, selecionar e aqui definir uma pasta qualquer. Por exemplo, eu vou usar essa daqui e vou usar o Create Word Nodes. Ele já cria para mim aqui a função do plano de fundo de forma automática. Se eu ter que vir aqui no Word, selecionar o Environment Texture, qualquer um que eu selecione aqui agora, ele já vai de forma automática aqui para a área, tá? Eu posso fazer com que essa imagem HDRI ela tenha alguns fatores de ajuste junto à cena. Por exemplo, em Sun Strength eu posso dar mais força para a ação da luz solar sobre a imagem do objeto que está junto ao render. Posso dar também um céu com a intensidade mais forte ou menos forte. Vocês podem controlar isso aqui de forma bem prática. Aqui vocês podem fazer com que essa imagem de plano de fundo tenha um aspecto reto, como vocês estão vendo, de um domo. Tem uma imagem aqui como se fosse uma imagem, deixa eu mudar aqui para ficar uma mais prática a gente entender. É uma imagem como se fosse uma imagem forma no espelho. Aqui vocês podem rotacionar a imagem facilmente pelo eixo X, pelo eixo Y, sem precisar ficar acrescentando nodes, pois você já tem no próprio Easy HDRI essa função já colocada em prática. Aqui vocês podem resetar os valores que vocês tenham aplicado antes, clicando, ele volta a imagem ao plano normal, está retangular. Tenho também como utilizar aquela função que nós perdemos aqui nas versões do Blender, aquele Ray Depth, que dava aquele plano de fundo escuro, quando a gente vinha aqui em Word e na opção do Strength, a gente selecionava a condição Ray Depth para criar esse plano com um tom escuro. Nas versões atuais isso não estava acontecendo. Então clicando em Solid aqui, o que é que vai acontecer? Temos aquela função de forma prática usando o Easy HDRI. Agora se eu quiser alterar esse fundo para uma cor qualquer, eu simplesmente, pessoal, posso selecionar aqui o Pick Color, escolher uma cor e eu tenho como definir planos de fundos variados, sem ter uma imagem aí usando o plano de fundo, tá vendo? Não é interessante? Posso usar a imagem, clicando em original, ou posso usar um plano de fundo colorido aqui de forma bem prática. E aqui em Blue Red, quando eu clico, vocês vão ver que ele vai tomar aquele tom lilás, porque ele pede alguma coisa aí no plano de fundo. Então a gente pode gerar nesse exemplo aqui, vou carregar uma imagem, em vez de imagem Environment, vou usar uma imagem aqui normal, e eu carrego e jogo ela no fundo, e ela interfere aqui de forma prática. Posso aumentar a força de intensidade dessa imagem ou diminuir a força de intensidade dela utilizando aqui o Strength. Se eu quiser resetar os valores, não tem importância, eu clico, volto os valores à condição original. E aqui em cores, eu posso definir o fator de ação do plano de fundo junto à cena. Alternar aqui o fator, o gama, a saturação e outros detalhes possíveis de ser feito junto aí. Posso resetar também esses valores aqui de forma prática. E passe a funcionar de forma bem simples a utilização das imagens junto aqui à cena. Se eu ter aquela dor de cabeça de ter que ir lá no Word, criar nodes para fazer os efeitos possíveis. Baixe, que é gratuito, instale e funcione com ele para o uso de vocês aí. Lembrando a vocês que se vocês alterarem a pasta onde estão as imagens HDRI, colocando ela em outro local, vocês vão ter que refazer essa identificação aqui de pasta. Caso contrário, ele não vai encontrar as imagens na pasta que vocês determinaram, ok? Bom proveito e até um próximo vídeo.